a gente nasce e cresce, e a partir dos 40 anos, a gente tem que ter atenção à próstata, né? E a próstata, o tratamento da próstata é um temor para os homens, né, por conta do toque retal. A meu lado está o Dr. Éder de Miranda, urologista. Ele vai falar para nós sobre a próstata. Doutor, fala para nós assim, o que é a próstata e para que serve a próstata no nosso corpo? Bom dia. A próstata ela é uma glândula, né? Ela é responsável pela produção da maior parte do esperma, que isso é que dá condições para o espermatozoide para ele penetrar dentro do útero da mulher e, com isso, haver a fecundação. Então, a próstata é de fundamental importância para a reprodução. Doutor, quais as doenças que podem acontecer na próstata? Bom, a próstata ela pode ter basicamente 3 tipos de doença. São as inflamações, as infecções, que são as prostatites. Ela tem também a hiperplasia da glândula, que é um crescimento da glândula prostática, que não tem nada a ver com câncer. E o próprio câncer, né, que é o câncer mais comum nos homens a partir dos 50 anos de idade. Doutor, o que o toque retal tem a ver com a próstata? Bom, a próstata ela fica numa região logo abaixo da bexiga, em contato íntimo com o reto, com a parede do reto. Ela não fica dentro do reto, ela fica encostada no reto. Com o toque retal, a gente consegue sentir a glândula, tocar a superfície dela e perceber as diferenças de consistência e a presença de alguns tumores. Então, no toque retal, a gente consegue perceber se está tendo algum tumor ou não na próstata. Doutor, por que a próstata, de acordo com a idade da pessoa, ela aumenta de tamanho? A próstata, em mais ou menos metade dos homens, ela começa a crescer, até o que eu falei, a hiperplasia, que é o crescimento benigno da próstata. A hiperplasia ela acontece em torno de 50% dos homens após os 35 anos de idade. E, à medida que ela vai crescendo, como o canal da urina passa dentro dela, isso pode comprimir o canal da urina. Da mesma forma que você pega uma mangueira de jardim e aperta, isso pode comprimir, dificultando a passagem da urina. Isso geralmente acontece depois dos 45, 50 anos de idade, que apesar de começar a crescer após os 35 anos, ele vai crescendo por toda a vida. Lembrando que isso em metade dos homens apenas. E é uma doença que não tem nada a ver com câncer, ela não vira câncer. O câncer é uma outra situação. Doutor, todo homem vai ter problema na sua próstata quando chega aos 50 anos? Não. Como eu disse, as doenças da próstata são a infecção, né? Inflamação e infecção, que pode acontecer em qualquer idade. A hiperplasia, que é o crescimento da próstata, que vai acometer, ela acontece em torno de 50% dos homens, só metade dos homens que vai ter crescimento, e mesmo nesses que têm crescimento, apenas em torno de 10% isso vai causar problemas que necessitem de tratamento. O restante nem precisa de tratamento, apesar do crescimento. Já o câncer, ele é mais raro, ele já não acomete essa quantidade, bem menos homens, tá certo? Agora, é o câncer mais comum a partir dos 50 anos de idade nos homens. E quanto mais a pessoa vai vivendo, maior a chance dela vir a ter câncer na próstata. O PSA é um processo já avançado da inflamação da próstata? O PSA ele é uma enzima que, que é produzida pela próstata e ela é lançada junto com o esperma, né, no esperma. E todo homem em idade fértil ele produz PSA. A próstata normal ela produz PSA. O PSA é responsável pelo esperma ficar líquido depois de algum tempo. Ele sai meio gelatinoso, depois de algum tempo ele fica líquido. Uma parte desse PSA vai para a corrente sanguínea, é o que a gente faz a detecção. O que acontece é que
nas inflamações e no câncer, aumenta a produção de PSA, aumenta bastante a produção de PSA. E, com isso, a gente vai, na dosagem do PSA, vai detectar esse aumento no PSA. Então, vai depender do estágio da doença. No início da doença, o aumento é discreto. Com o passar do tempo, aí sim, a quantidade de PSA, a dosagem do PSA aumenta bastante. Lembrando que nas infecções ele aumenta muito mais. E aí tem que fazer a distinção entre o crescimento, a prostatite e a suspeita de câncer. Doutor, como a próstata prejudica o desempenho sexual do homem? A próstata normal, ela não vai prejudicar, né? Ela é responsável, como eu disse, pela produção do esperma. As doenças na próstata, elas acabam prejudicando dependendo da doença. Na prostatite, vai ter muita dor. O paciente pode ter bastante dor e a relação sexual, a ejaculação principalmente, se torna bastante dolorosa. Então, isso atrapalha. Na hiperplasia prostática, ela pode causar uma alteração na ejaculação, o esperma pode deixar de sair, de ser expelido na hora da ejaculação e regredir, retornar para a bexiga, causando o que a gente chama de ejaculação retrógrada. Mas a questão da libido e do sexo em si nem altera tanto. Mas essa questão da ejaculação, que pode a pessoa passar a não apresentar ejaculação, o esperma, na hora do orgasmo. E esse esperma voltar para a bexiga e ser eliminado depois. No câncer, as alterações são mais tardias também. Pode acontecer a questão da ejaculação retrógrada, pode acontecer de haver sangue no esperma também, e pode acontecer de haver também dor na hora da ejaculação, mas já em estágios mais avançados. Doutor, qual é o aconselhamento que você dá para o homem que diz, não vou lá, chega lá, vou pegar a dedada do médico, não vai acontecer nada disso comigo, qualquer coisa eu tomo um chá ali, eu fico bom. Qual é o aconselhamento que você dá para o homem? Hoje em dia, né, a gente já superou essas questões, esses preconceitos, esses tabus. Lembrando que o toque ele é apenas uma etapa da consulta, do processo todo. O paciente ele vai ser esclarecido sobre as doenças, ele vai ser investigado pelos sintomas, pelos sinais que ele está apresentando, ele vai ser verificada a história familiar, ele vai ser orientado de como deve ser feito, vai ser feito a dosagem do PSA, o exame de urina, a ultrassonografia, em grande parte dos casos, e também o toque retal, nos casos suspeitos, para ver se tem essa alteração na textura da próstata. Então, é um exame muito mais abrangente do que o simples toque retal. Tá? E o toque, na consulta médica, a gente costuma dizer que o paciente não é obrigado a fazer nada. Se ele não ficar confortável, não se sentir à vontade para fazer o toque, são feitos apenas os outros exames. A gente orienta, esclarece, mas o paciente ele é livre para fazer ou deixar de fazer o que ele quiser. Nossa conversa de hoje, nosso entrevistado, o Dr. Éder de Miranda, é urologista, bastante conhecido e famoso no nosso município. Ele explicou para nós a importância que tem o tratamento da próstata. Principalmente para quem tem uma idade avançada, acima de 50 anos, precisa saber como é que está a sua próstata. E a próstata é uma das doenças que mais proporciona o câncer masculino. Então, vá se tratar, tenha uma vida sadia, uma sexualidade sadia acima dos 50 anos.